Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Direito Militar. Para quem não me conhece, meu nome é Diógenes Gomes Vieira, sou advogado e especialista em Direito Militar. O vídeo de hoje é para dar uma triste notícia para vocês sobre o voto da ministra Carmen Lúcia, do STF, que na ação direta de inconstitucionalidade 7092 votou acompanhando o relator, ministro Edson Fachin. Essa ADIM 7092, para quem não sabe, ela foi ajuizada pelo PDT e o objetivo dessa ADIM 7092 é para que o Supremo Tribunal Federal ele declare inconstitucional toda a Lei 13.954/2019. Ou, alternativamente, que seja declarada inconstitucionalidade dos dispositivos legais contidos na Lei 13.954/2019, que se referem aos militares temporários, a fim de que a reforma deles seja em idênticas condições com os militares que são de carreira das Forças Armadas. Ontem nós fizemos uma live sobre esse assunto, ontem nós tínhamos 5 votos, sobre essa questão, e eu informei na live de ontem, de sábado, que assim que tivéssemos o 6º voto, caso fosse a favor do relator, no sentido de declarar constitucional toda a Lei 13.954/2019, que é considerada, foi apelidada de Lei do Mal, eu informei que eu faria uma live no dia seguinte. Porém, infelizmente, não foi possível fazer uma live no domingo aqui em Maceió, em Alagoas, pois a internet ela está muito ruim, pois desde ontem está chovendo muito em Maceió. Então, já que não foi possível trazer essa notícia para vocês e dar uma explicação jurídica para vocês sobre, principalmente, as consequências advindas dessa decisão do STF, ainda não é uma decisão definitiva, pois ainda faltam 5 ministros para votar, mas nós já temos 6 votos a favor da constitucionalidade da Lei do Mal. Então são 11 ministros, já tem 6, ou seja, já tem a maioria. Então, tendo sido maioria, 6 ministros, então não tem mais o que se fazer em relação a aguardar os 5 demais ministros votarem, porque mesmo que os demais 5 ministros que faltam votar, se por acaso entenderem pela inconstitucionalidade total ou parcial da Lei 13.954/2019, não vai adiantar muito, ou melhor, não vai adiantar de nada, pois já tem 6 votos declarando a constitucionalidade da Lei do Mal. Tá? Não fui eu que apelidei a Lei 13.954/2019 de Lei do Mal. Tá? Eu só fiquei sabendo desse apelido ontem na live, um participante do chat que começou a chamar essa lei de Lei do Mal e realmente pode ser considerada Lei do Mal. Por quê Lei do Mal? Ora, a lei de 2019, essa 13.954, ela prejudicou os militares temporários na reforma deles, prejudicou as pensionistas, pois as pensionistas começaram a contribuir para a pensão militar, tá? E prejudicou os militares da ativa, reserva e reformados em várias situações contidas nessa Lei 13.954 de 2019. Inclusive, eu já tinha feito um vídeo antes, semana passada, se não me engano, falando dessa ação direta de inconstitucionalidade, em virtude de que o Procurador-Geral da República, o Procurador Augusto Aras, ele proferiu um parecer positivo nessa ação direta de inconstitucionalidade. O Procurador-Geral da República entendeu que a Lei 13.954/2019 ela não era totalmente inconstitucional, mas que ela tinha uma parte inconstitucional. E essa parte inconstitucional, o parecer da Procuradoria-Geral da República era no sentido de que
havia inconstitucionalidade em relação às regras para os militares temporários em relação à reforma. Então, a Procuradoria deu um parecer opinando pela declaração da inconstitucionalidade parcial da lei do mal. Porém, nesse vídeo de semana passada, eu informei que os ministros do STF não estavam vinculados ao parecer da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, os ministros não estavam obrigados a seguir o entendimento da Procuradoria-Geral da República, tá? Pois o Ministério Público ele só dá a sua opinião jurídica. Só isso, em ação direta de inconstitucionalidade. Então, hoje nós temos essa ruim notícia. Eu vou mostrar para vocês o site do STF, onde consta a votação e também onde consta o voto do ministro relator, que foi o ministro Edson Fachin. A votação começou pelo relator. E eu vou mostrar para vocês a parte final, onde ele fala sobre a constitucionalidade da lei do mal. Vocês estão vendo agora na tela, no site do STF, a ação direta de inconstitucionalidade. Está, ação direta de inconstitucionalidade 7092, requerente Partido Democrático Trabalhista, PDT. Essa ação direta ela foi ajuizada ano passado, 2022, e ela começou o seu julgamento, foi dado início ao julgamento, no dia 11/8/2023. Ontem, sábado, como eu falei para vocês, eu fiz uma live sobre essa ação direta de inconstitucionalidade. E ontem eram 5 votos a favor de julgar improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, a fim de declarar toda a Lei 13.954 de 2019 constitucional. Então, teve início 11/8. Aqui vocês verificam que o relator foi o ministro Edson Fachin. E aqui está o voto do ministro Edson Fachin, para que vocês possam verificar qual foi a conclusão dele. Aqui está o voto, vocês estão vendo na tela. Tá? Ele inicia: a ação deve ser conhecida. Quando um magistrado diz que a ação deve ser conhecida, é porque é uma ação que ela possui todos os requisitos para que o Poder Judiciário possa analisar o seu mérito. Em relação a essa ADIM, ela foi conhecida a fim de que o Supremo Tribunal, depois de tê-la conhecido, ou seja, ela está formalmente legal, tá? Foi ajuizada por pessoa, no caso, pessoa jurídica, que foi o partido político que tem, vamos dizer, competência para isso, tem atribuição, tem legitimidade para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo, no caso, partido político, de acordo com a Constituição Federal de 88. Então, a ação foi conhecida e, em seguida, o ministro ele entrou no mérito. Ou para que entrar no mérito? O mérito significa para dizer se é procedente ou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Então, ele diz: a ação deve ser conhecida, proposta por partido político com representação no Congresso Nacional. A ação impugna a lei federal editada posteriormente ao parâmetro constitucional invocado. A lei federal que o ministro se refere é a Lei 13.954 de 2019. E já aqui no início, no segundo parágrafo, o ministro já tomou a decisão dele, no voto. No mérito, porém, a ação deve ser julgada improcedente. A ação direta de inconstitucionalidade ela deve ser votada pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, como eu informei no início, ele foi o relator, ou seja, ele foi o ministro que, desde o início do ajuizamento dessa ação, ele foi o ministro responsável em conduzir essa ação até o seu julgamento. Porém, não é o ministro Edson Fachin que vai tomar a decisão definitiva. Não, são os 11 ministros do Supremo. Ele apenas deu o primeiro voto por ele ser o relator. Então, nós temos aí 11 páginas, tá?
do voto dele. Quem tiver interesse é só entrar no site do STF, em processo procurar ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, e o número do processo é 7092, e lá vocês vão clicar do jeito que eu fiz em voto, e vocês vão ter vocês vão visualizar todo o voto. Então, o ministro, ao final, tá, do voto dele, ele diz o seguinte: ante o exposto, são constitucionais, formalmente, a Lei Federal 13.954 de 2019 e, materialmente, a linha B do inciso 2º-A do artigo 106 e os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 109 da Lei 6880 de 1980, na redação dada pelo artigo 2º da Lei número 13.954 de 2019, voto, por consequência, pela improcedência da presente ação direta. O dele é do dia 11 de agosto. O julgamento vai até o dia 21 de agosto, ou seja, o julgamento vai se encerrar amanhã à meia-noite, amanhã, dia 21 de agosto. Porém, nós já temos 6 votos. Faltam 5 votos, faltam 5 ministros a votar, mas o voto deles não vai ter nenhuma consequência prática em relação ao que foi dito nesses 6 votos, certo? Do ministro relator, Edson Fachin, e mais 5 ministros, que nós vamos ver agora quais foram os 5 ministros que acompanharam o relator. Os ministros que acompanharam o relator Edson Fachin, no sentido de dizer que a Lei 13.954 é constitucional, foram o ministro Cristiano Zanin, ministro Dias Toffoli, ministro Nunes Marques, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, e agora, isso aqui foi agora, porque há 15 minutos atrás ainda não tinha o voto do ministro André Mendonça. Então, vamos retificar, nós já temos 7 votos. O ministro André Mendonça acabou de proferir o seu voto no sentido de acompanho o relator. Quem é o relator? O ministro Edson Fachin, que foi quem proferiu o voto, que eu li para vocês um pedaço do início e um pedaço do final. Então, faltam apenas 4 ministros para votar. A tendência é que os 4 votem acompanhando o relator. Então, pessoal, essa é a triste notícia que eu tenho para dar para vocês nesta noite de domingo. 7 ministros do STF já declararam a constitucionalidade da Lei 13.954 de 2019. O que eu vou passar para vocês agora, para a gente concluir, é apenas para que vocês saibam o que vai acontecer daqui para frente em relação à decisão praticamente já tomada pelo STF. Já tem a maioria, são 11 ministros e tem 7 votos que estão no sentido da declaração da constitucionalidade da lei do mal. Eu vou agora mostrar para vocês algumas legislações apenas para vocês saberem o que pode acontecer. Inicialmente, o que pode acontecer agora, depois desse julgamento, que vai terminar amanhã, dia 21 à meia-noite, o que pode acontecer é um tipo de recurso, que se chama embargo de declaração, tá? Que está previsto, eu vou mostrar para vocês aqui, no Código de Processo Civil, tá? Ele está aqui, ó, artigo 10.22. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. E óbvio que isso inclui a decisão do STF, que está para ser proferida até amanhã. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, essas são as hipóteses em que se cabe embargo de declaração. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. E terceiro, corrigir erro material. Então, os embargos de declaração é o único recurso possível
contra essa decisão do STF, que caminha para o acompanhamento desses 7 ministros que já votaram a favor da lei do mal. E como vocês percebem, o embargo de declaração ele é bem restrito. E a tendência é que mesmo que o PDT, após o julgamento, vai terminar amanhã, dia 21, julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo PDT, o PDT, caso entenda que exista no acórdão, ainda vai sair um acórdão desse julgamento. Se esse acórdão, o PDT entender que existe alguma obscuridade, alguma contradição, tá, que é necessário suprir alguma omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para a correção de erro material, tá? Se acontecer alguma coisa nesse sentido aqui, tá? O STF ele vai ter que julgar novamente a ADIM, mas não a ADIM como está sendo agora, apenas em relação aos embargos de declaração. O STF, caso o PDT entre com embargo de declaração, o STF vai ter que analisar, caso o PDT, por exemplo, diga que existe alguma contradição num acórdão que ainda vai ser publicado pelo STF, caso o PDT entenda que existe alguma contradição, ele pode entrar com embargo de declaração e o Supremo Tribunal Federal vai votar em relação a esse embargo de declaração, caso o PDT venha a vislumbrar algum tipo de contradição no acordo que, repito, ainda será pronunciado. Por enquanto, nós temos o voto do relator. Certo. Então, depois do embargo de declaração, vamos supor que o embargo de declaração, o STF ele conheça, tá, a parte formal e julgue improcedente os embargos, ou seja, mantendo o entendimento do ministro relator Edson Fachin, ou seja, mantendo a declaração de constitucionalidade da Lei 13.954 de 2019, apenas ressaltando que se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade. É por isso que no voto o ministro julgou-a improcedente, certo? Pois foi o PDT que entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade. É diferente da ação declaratória de constitucionalidade. Quem tiver interesse, existem muitos livros interessantes sobre direito constitucional, sobre esse tema, e é fácil encontrar essas distinções entre ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade de lei, certo? Não adentrarei nessa seara constitucional, pois não nos importa agora. O que eu quero também mostrar para vocês é o seguinte: a Lei 9.868, de 1999, ela dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Eu quero mostrar para vocês um artigo dessa lei que trata da ação direta de inconstitucionalidade. É o capítulo 5 que eu quero mostrar para vocês. Da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade. O nosso tema é ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 22 diz o seguinte: a decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presente na sessão pelo menos 8 ministros. Daí eu faço uma observação. O julgamento não está sendo presencial. O julgamento, obviamente, ele começou dia 11 e vai até o dia 21. O julgamento é virtual. Cada ministro está dando seu voto pela internet e colocando no sistema do site do STF. Artigo 23. Efetuado o julgamento,
Proclamar-se-á a condicionalidade ou a incondicionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido, se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de incondicionalidade ou de ação declaratória de condicionalidade. Aqui fala 6 ministros, nós já temos 7 votos de ministro do STF, no sentido de julgar improcedente a ação direta de incondicionalidade do PDT. Parágrafo 1º. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o número necessário para a aprovação da decisão num ou noutro sentido. Então, não se aplica ao nosso caso concreto. Artigo 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente ação direta ou procedente a eventual ação declaratória. E, promulgada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Artigo 25. Julgada a ação, far-se-á comunicação à autoridade ou órgão responsável pela expedição do ato. Artigo 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível. Ou seja, não cabe recurso. Vai caber recurso para quem? O Supremo Tribunal é a última instância do Poder Judiciário. O único instrumento que pode ser utilizado é o embargo de declaração, que na doutrina entende-se alguns que é um recurso e para outros entende que não é um recurso. Mas é um embargo de declaração, ele poderá o quê? Modificar uma decisão judicial, tá? Mas aqui, neste artigo 26, vocês já percebem que não ou melhor, que é irrecorrível, não cabe recurso. E isso é muito óbvio. É uma ação direta de inconstitucionalidade, onde os 11 ministros do STF vão julgar. Vai recorrer para quem? Para ninguém. É por isso que esse artigo 26 informa isso. Repetindo, a ação direta que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível. Porém, é cabível embargo de declaração, como eu informei para vocês, artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento em que venha a ser fixado. Isso não é aplicável ao nosso caso, pois o Supremo Tribunal Federal está com 7 votos a favor da declaração da constitucionalidade da lei do mal, para fins de julgar improcedente ação direta de inconstitucionalidade do PDT. Esse artigo 27 é a famosa modulação, mas também não vou entrar nessa seara constitucional, pois não é cabível no tema de hoje. Artigo 28. Dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o STF fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. É o que eu falei para vocês. Por enquanto, existe no site do STF o voto do relator, do ministro Edson Fachin, mas quando for concluído o julgamento, que está previsto para ser concluído amanhã, dia 21, até meia-noite, aí sim será proferido o acórdão. O que é o acórdão? O acórdão é a decisão coletiva dos 11 ministros do STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade. E será em relação a esse acórdão que o PDT poderá, se entender cabível, entrar com embargos de declaração. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração federal, estadual e municipal. É nesse ponto que eu queria ter chegado ao ler esses artigos dessa lei de 1999, que trata da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Como vocês percebem, no parágrafo 1, ele diz o seguinte: a declaração de constitucionalidade que é feita onde? Numa ação declaratória de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, onde é feito isso? Na ação direta de inconstitucionalidade, que é o caso que eu estou trazendo para vocês hoje, que é a de 7092, que trata da Lei 13.954 de 2019. Inclusive, a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e a administração pública federal, estadual e municipal. Como vocês percebem, no texto ele não menciona o que está acontecendo nessa ADI 7092. Ele não fala sobre o julgamento improcedente de uma ação direta de inconstitucionalidade para fins de que tenha eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e administração pública federal, estadual e municipal. Mas, a princípio, presume-se que se aplica quando o STF, em ação direta de inconstitucionalidade, ele julga improcedente, pois quando ele julga improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade, ele está declarando o quê? A constitucionalidade da lei federal que foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Edson Fachin e os 6 ministros que acompanharam o voto dele, eles estão dizendo que a Lei 13.954 de 2019 ela é constitucional, pois caso contrário, eles teriam declarado a inconstitucionalidade dela, ou total ou parcial. Mas não, até agora, os 7 ministros, já passamos de 6 ministros, como eu acabei de ler para vocês, 7 ministros são a favor da lei do mal. Muitas pensionistas ingressaram com ação judicial com o objetivo de que o Poder Judiciário fizesse com que acabasse com essa obrigatoriedade de contribuir para a pensão militar. Ontem eu recebi um WhatsApp de uma possível cliente informando sobre essa questão, que ela estava revoltada, pois estava sendo descontado do contra-cheque dela 13,5% a título de contribuição para a pensão militar. E ela me perguntou se tinha jeito. Aí eu, inclusive, disse para ela, eu acabei de fazer um vídeo, isso foi ontem, né, sábado, eu falei para ela, acabei de fazer uma live, falei sobre isso, e a tendência é que o Supremo entenda que a Lei 13.954 de 2019 ela é constitucional. E foi essa lei de 2019, no governo anterior, que fez com que a senhora começasse a pagar contribuição para a pensão militar. Então, a tendência é que a senhora continue a pagar essa pensão militar. Ou seja, como eu disse no início desse vídeo, eu estou trazendo para vocês notícias péssimas. Péssimas. Muito ruins mesmo. Eu não tenho outras palavras sobre isso. Na tela, pessoal, vocês estão vendo, tá? A capa que eu já disponibilizei no YouTube. Todas as quartas-feiras, a partir da próxima quarta-feira agora, dia 23 de agosto, às 19 horas, será lançado o nosso projeto Noite do Direito Militar das Forças Armadas. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, ao vivo, vocês terão a oportunidade de fazerem para mim perguntas ao vivo sobre qualquer assunto relacionado ao direito militar. Basta apenas que vocês estejam inscritos no canal para poderem fazer as perguntas.
assistir o vídeo, todos vão poder assistir a live. Porém, no chat, para fazer perguntas ao vivo, somente quem estiver inscrito no canal. Então eu aproveito e peço, caso você não esteja inscrito, se inscreva no canal. Se você já está inscrito ou vai se inscrever agora no canal, que você clique no sino para que o YouTube lhe notifique sobre qualquer vídeo novo que eu publicar no YouTube, qualquer vídeo de estreia que eu publicar no YouTube ou qualquer live programada, como essa de quarta-feira. O nosso projeto, a intenção é todas as quartas-feiras às 19 horas, tá? Para vocês fazerem perguntas para mim sobre o direito militar. Eu também aproveito que vocês estão vendo agora o QR Code do grupo do WhatsApp do canal do Direito Militar. É um grupo que eu sou o único que é o administrador e eu sou o único que pode postar neste grupo. Este grupo só tem um objetivo: postar os links dos vídeos que eu publico no YouTube e das lives programadas. Lá não tem esse papo de boa noite, boa tarde, figurinha, não tem nada disso. Então não se preocupem, pois não é um grupo daquele chato. Eu também não gosto de participar. Então você, Maria, se você está me assistindo, quiser participar desse grupo, fique tranquila que a única mensagem que você vai receber dele vai ser o link do novo vídeo que eu acabei de publicar no YouTube ou da live que está programada para tal dia. Só isso. Então, se vocês tiverem interesse, vai ser muito bom para vocês, pois com isso vocês vão estar sempre por dentro de todas as novidades do canal do Direito Militar, do nosso canal do Direito Militar. E divulguem essa informação do grupo de WhatsApp para os seus amigos, sejam civis ou militares, pois você poderá estar ajudando muita gente. O vídeo de hoje eu também peço que você divulgue nas suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, que principalmente tenham como participantes militares. Aproveito também para comunicar a vocês que no dia 26/8 de 2023, no sábado, no próximo sábado, às 19 horas, teremos o segundo episódio da nossa live sobre reforma militar. Nessa live, eu estou interpretando e comentando os artigos 104 ao 114 da Lei 68 de 1980, que trata da reforma do militar das Forças Armadas. Nós já tivemos o primeiro episódio. Lá você pode fazer perguntas para mim, é uma live, basta estar inscrito no canal. E no sábado agora continuarei a falar sobre a reforma militar e provavelmente nós teremos aí uns 5 episódios para podermos concluir a questão da reforma militar do militar das Forças Armadas. Também é um vídeo muito interessante, uma live muito interessante. Com certeza você que é militar vai ter muitos benefícios caso assista a essa live. Na tela agora vocês estão vendo a capa da notícia jurídica da semana passada que eu falei no início do vídeo de hoje, onde eu falo sobre ação direta de inconstitucionalidade 7092. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar nesse tema, eu sugiro que após terminar o vídeo de hoje vocês assistam essa live, pois nessa live eu explico essa questão da iniciativa privativa do presidente para enviar projeto de lei, para mudar alguma lei em relação aos militares das Forças Armadas. Eu falo também sobre essa questão de votação do Supremo. Então é uma live muito interessante, ou melhor, é um vídeo, não é live, é um vídeo muito interessante que vocês certamente vão apreciar. E também vou mostrar para vocês agora a capa da live de ontem. Como vocês percebem, eu falei sobre ação direta de constitucionalidade 7092, Lei 13.954 de 2019, e ficou gravada no YouTube. Então, vocês também poderão tirar muitas dúvidas caso vocês, após terminar o vídeo de hoje, vocês assistam essa live que ficou gravada no YouTube. Eu aproveito também e peço, você gostou do vídeo de hoje? Então dê seu like. Você gostou e não é inscrito no canal? Então se inscreva no canal. O nosso canal ele é exclusivo para assuntos do direito militar. Aqui eu não falo de direito do consumidor, não vou falar de direito tributário, não vou falar de direito internacional, não vou falar de direito do meio ambiente. O único direito que eu falo no nosso canal é direito militar. Aqui eu tenho vários vídeos já publicados
cota compulsória, promoção, processo disciplinar, conselho de disciplina, pensão militar, reforma militar, desvio de função, pensão militar para filha casada ou solteira. Então, temos muitos vídeos, lives de importância para a comunidade militar. Então, eu sugiro também que depois você entre no canal Direito Militar no YouTube e dê uma olhada nos nossos vídeos, pois certamente algum desses vídeos vai ser importante para você. Então, boa noite a todos e até o próximo vídeo ou até a próxima live. Muito obrigado a todos.